seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, pessoal, uma saudação carinhosa a você que nos assiste. É sempre uma alegria renovada poder contar com a sua atenção no programa Ponto a Ponto. E o tema da entrevista da semana é o INSS, as aposentadorias e os demais benefícios da Previdência Social brasileira. O nosso entrevistado é o advogado Edson Daniel Ramos, especialista no assunto. Sempre que nos visita, o doutor Edson traz novidades, tira dúvidas e pode ajudar a você que assiste à Rede ITA de televisão. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. É sempre bom receber o doutor Edson Daniel Ramos no programa. Tudo bem, Edson? Tudo bem, Paulo. Prazer. Como é que tá, amigo? Tudo bem, graças a Deus. Prazer renovado também vir aqui. A gente demora a se ver, mas quando se encontra é uma alegria, né? É uma festa. Tudo sob controle? Tudo sob controle, graças a Deus. A fila de espera dos benefícios diminuiu ou ainda se aproxima aí dos 2 milhões de pessoas? Rapaz, diminuiu um pouco, mas ainda é muito grande, né? Diminuiu, mas é muito grande. Porque a fila agora, na verdade, é a fila virtual, né? Sim. Você não tem mais aquelas filas na frente das agências, mas em contrapartida, a fila online, ela cresce muito. Por que é que não se atualiza isso, Edson? Mas são várias variáveis, digamos assim, né? Eles alegam questão de falta de funcionário, tem pouco funcionário. Mas são os computadores que podem fazer isso, né? Tem essas alegações. Outras alegações, por exemplo, retrabalho. Inclusive, o INSS, há um mês e pouco atrás, ele publicou uma portaria justamente que se você tiver um benefício indeferido, você tem que esperar 30 dias para dar entrada novamente. Porque o que acontece? Às vezes, um benefício estava em análise, não chegou nem a ser indeferido ou deferido, estava em análise. Aí estava demorando muito, passava 3, 4, 5, 6 meses em análise. Aí a pessoa dava entrada de novo. Ficava repeteco. Aí isso, pela análise, aumenta a fila, é um retrabalho. Aí o INSS baixou uma portaria que diz que você não pode mais, tem que esperar a E conclusão. o sistema detecta se alguém for? Se a pessoa for entrar, não passa não. Se tiver com um benefício lá em análise, você for dar uma nova entrada como podia antes, dessa vez não passa. Agora, outro dia, conversando com um advogado amigo, colega, ele disse que o sistema de informática da Previdência, acho que é DataPrev, ainda é dos anos 70, isso é verdade? Rapaz, eu não tenho conhecimento para dar essa informação. Tem um negócio computador do tempo do Roca, como dizia minha avó. Eu não tenho essa informação, não. Eu acredito que não seja, sabe? Eu acredito que não seja. Porque, por exemplo, já foi instituído aquele site Meu INSS. Sim. Hoje você consegue realizar quase tudo do seu computador, né? No seu computador online. Então, eu não estou dizendo que sejam arcaicos, mas como houve tantas mudanças tecnológicas, inclusive, eu acredito que não está com aqueles... Talvez não esteja atualizado. Não, né? Alguma coisa... Agora, a que nós temos com as possibilidades digitais hoje, era para você, meu amigo, automaticamente, penso eu, como é em outros países, que você, quando chega o seu tempo de aposentadoria, já está ali, o sistema já acusa. E por que não atualizam Já isso? tem um sistema na Previdência Social assim, porque para funcionar dessa forma, você atingiu o requisito etário, a idade, aí você tendo também o requisito contributivo. Por exemplo, um homem de 65 anos de idade e tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, automaticamente fecha... Dá um alerta ali, né? Não, já sai inclusive a concessão, já tem. O CPF está ali, né? Mas já tem esse serviço. Mas e a fila? O problema está aí. O problema, mais uma vez, como sempre, e é um grande problema, é a informação. Levar a informação para a sociedade. O INSS peca muito nessa questão de levar a informação, tanto dos direitos que muitos segurados têm, como também de providências que deveriam tomar. Aí fica assim, essas entrevistas, a mídia tem um papel importante, né? Quando nessas entrevistas você pode dizer o que é essa falta de informação. Porque se você tiver, para você ser beneficiado com essa concessão automática, é importante que você, segurado, esteja com o seu cadastro atualizado. O que acontece é que muitas vezes a pessoa não está com o cadastro atualizado. E muitos nem sabem que chegou a época de se aposentar também. Nem sabe, porque passam, né? Passa, às vezes muda de endereço. Não é o mesmo quando você arrumou um emprego a primeira vez, está lá o cadastro. As pessoas têm que ficar atentas, não custa nada. E hoje em dia, com a senha e acesso ao site Meu INSS, você de casa, você da palma da mão mesmo, você atualiza seu cadastro.
Se mudou de endereço, atualiza. Se houve uma correção num vínculo na carteira, hoje tem a carteira digital, né? Tem muitas facilidades. Alternativas e facilidades. Tem. Agora, falta a informação e outra coisa, a gente é importante ser sincero nesse sentido. Assim, quando se chega na idade da aposentadoria, vamos dizer da aposentadoria, às vezes as pessoas não estão sabendo mexer com a informática, sabe? A maioria não sabe. Não sabe, aí fica complicado, entendeu? Agora... Então você veja que é um contexto, né? Que faz com que termine acontecendo isso. Pelo jeito vai demorar um pouco ainda para melhorar. Agora, muita gente só fala em aposentadoria, mas tem outros benefícios que o Instituto, né, paga e que aumentam também essa fila. Claro. E todo dia tem gente requerendo alguma coisa. Além das aposentadorias, né, por tempo de serviço, por idade, mas nós temos pensão por morte, nós temos auxílio acidente, temos aposentadoria por invalidez, a incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença. BPC. Tem salário maternidade, BPC ao idoso, BPC ao deficiente, reabilitação profissional. Né? Tem vários serviços. Tudo isso vai aumentando a fila, né? Vai. E a demanda é alta, né? Mas, Edson, a gente se depara todo dia, e aqui na TV, no rádio, chega muita gente dizendo, olha, eu estou doente, precisando desse dinheiro, já faz 5 meses que dei entrada, passando fome e tal. Chegam assim lá no escritório de vocês situações como essa? Chega. Que não tem como resolver, né? O que a gente pode fazer, quando é contratado enquanto advogado, olha lá quando foi chama DER, data de entrada do requerimento, a data que deu entrada. Sei. Se faz mais de 90 dias, que às vezes passa muito tempo. A pessoa quando vem me procurar, por exemplo, já está com 6 meses, 8 meses, 1 ano. O que é que a gente faz? A primeira providência, a gente olha a DER. Se passou de 90 dias, a gente já entra com um mandado de segurança. E o juiz normalmente defere isso aí? Defere. Um mandado de segurança. E aí o dinheiro sai? Aí, a concessão, né? A conclusão do processo, aí tem que ver a data, tudo é data, porque qualquer concessão que for feita até o dia 20 do mês, até o dia 20, ela só vai gerar na outra folha, porque dia 20 é quando... Fecha a folha. Fecha a folha. Chama-se roda maciça que fala. Roda, né? Para pagar a partir do final do mês. Né? A partir do final do mês. Aí tem todo esse contexto, sabe? Porque quando o sujeito tem um problema, antes se dizia, o sujeito está encostado, né? Então, na verdade é acostado. É acostado. Mas o pessoal ainda hoje fala encostado. O povo ainda fala em NPS. Não, tem gente que fala em APTEC. Que é mais antiga ainda, né? Tem vários assuntos para a gente dar uma debulhada aqui, mas essa história do falso advogado, sim, rapaz, que todo dia a gente vê aí nos telejornais, aqui mesmo, a Rede Cultura tem mostrado, ainda tem gente caindo nisso. Tem gente, por coincidência, hoje né, a gente foi surpreendido logo cedo, um cliente nosso dizendo que caiu no golpe. Meu Deus. Rapaz, caiu, depositou R$6 mil para o golpista. Essas quadrilhas, toda semana você vê nos jornais mostrando, mas as pessoas, como a gente estava falando no outro dia, em outra hora aqui, não assiste o noticiário. Não assiste o noticiário. Não se interessa. Eu digo sempre, quando eu tenho a oportunidade de vir para um meio de comunicação como este aqui, como outros tantos, eu digo sempre, olha, o cara ligou, até com minha foto, com minha voz, Paulo. Eu mandou um áudio com minha voz. Inteligência artificial. Mas era o senhor, doutor Edson. Eu digo, eu não. Sua foto. Aí eu digo, olha, falou em transferir valores, pedir dados de conta bancária, essas coisas, é golpe. Agora o povo não sei por que cai. Um advogado sério vai pedir nunca isso ao cliente? Vai não. Não vai, já não vai. Né? Não é assim que se procede. E nesses casos é dinheiro perdido mesmo, né? Você não tem como reaver. Não está reaver, não. Aí eu tenho umas decisões aí na Justiça, e eu gostei muito disso, a gente inclusive vamos trabalhar em cima desse aí. A Justiça colocando os bancos como corresponsáveis. Sim. Entendeu? Porque o cara faz o Pix, por exemplo, e não tem como rastrear esse Pix, não. Em que conta caiu? Em que conta caiu, porque tem que ter uma conta bancária. Entendeu? Aí tem decisões já colocando o banco como corresponsável e ele tendo que pagar ao lesado, Alguém ainda fala, procurando os senhores, em revisão da vida toda que o Supremo sepultou, ou não? Fala ainda. Ainda tem ação tramitando ou não? Não. Foi tudo encerrou. Extinto. Foi extinto. As pessoas parecem que no começo ainda receberam, né? No início, até chegar à decisão final, né, que foi salvo engano, foi 2016. Foi quando decidi. Aí ficou essa possibilidade de ter ainda a revisão da vida toda, mas quando tiver uma lei.
Aí tem que esperar. Lá no Congresso tem muitas leis lá paradas. O senador Paulo Paim mesmo, ele é um que tem vários projetos de lei apresentados nessa seara previdenciária, mas está parado lá, né? Mas é bom que o brasileiro nem tem esperança, porque quando chega no Supremo eles desmancham tudo. Aliás, o Supremo tinha validado a revisão da vida toda e depois revogou a decisão dele próprio. Impressionante, né? O Supremo tem sido muito... Infelizmente, assim, são decisões que não são muito boas para os aposentados, não. Principalmente para os aposentados, né? O cálculo mesmo da pensão por morte, que antes, por exemplo, você era casado, né? Aí o seu esposo vinha a falecer, ou esposa, e ele tinha uma aposentadoria de R$5.000, por exemplo. Ia receber os 5. Recebeu os 5. Agora, com essa mudança que houve na reforma, é 50% e mais 10% por dependente. Por dependente. Entendeu? Aí houve uma ação questionando isso aí, tramitou todo, quando chegou no Supremo, o Supremo disse, não, tem que ficar como foi decidido na reforma, é 50% mais 10% por dependente. Quer dizer, isso aí, uma situação, não foi legal para os aposentados. Se o ministro do Supremo passasse por isso, ele não tomaria esse tipo de decisão, né? A verdade é essa. Agora... Teve uma decisão importante, agora, recente, é até bom falar aqui, que tem o quê? Uns 15 a 20 dias, o Supremo, aí nesse ponto aí foi legal. O Supremo Tribunal Federal, ele acabou com a exigência da idade mínima para a aposentadoria especial, que desde a reforma tinham estabelecido, né? O cara trabalha exposto a agente nocivo prejudicial à saúde, mesmo que ele atingisse, vamos dizer, os 25 anos, ele tinha que ter uma idade mínima. Esperar a idade. Esperar. 60 anos, por exemplo, o homem tinha que ter 60 anos, mesmo que tivesse os 25 anos de atividade exposto a agente nocivo. Aí trabalha com radiologia. E pronto, Aí essa exigência vinha rolando também. Tem uns 15 a 20 dias que o Supremo decidiu que não deve prevalecer essa exigência. Acabou com a exigência da idade mínima. É tanto que muita gente procurou ultimamente para dar entrada na aposentadoria. Da reforma para cá, o parâmetro idade e tempo de contribuição vem mudando. Hoje, qual é a realidade? Vem mudando porque tem regras de transição, né? Isso. Tem várias regras de transição. Tem a regra de transição do pedágio 50%, do pedágio 100%, da idade progressiva e daquela que soma a idade com o tempo de contribuição. Eu lembro quando era 6595, né? Pronto, era assim. 6585 65 com 30, da mulher 95, entendeu? Hoje como é? Hoje está 103 pontos, aumentou, né? Tem que somar a idade, mais o tempo de contribuição e dá 103. Tem que ter primeiro o tempo de contribuição, né? Por exemplo, o homem 35. Aí se somar... Ele tem que ter 68, alguma coisa, para dar o... Senão não vai. É aquele negócio como Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente, que se aposentou com 40 e poucos anos, acabou. Acabou, era a aposentadoria proporcional, né? Isso aí existia no país, a proporcional. Agora, Edson, muita gente também fala, e está terminando o nosso tempo, mas ainda cabe a sua resposta, que às vezes um deputado com 3 mandatos se aposentou, um vereador, um senador... Mas aquela previdência própria daquele é um regime diferente da Previdência Geral. É isso mesmo? Isso mesmo. Ele pode se aposentar lá, não é? Vai depender do regime. Das regras lá. Da regra do regime lá do Congresso, por exemplo. Onde ele contribuiu, né? Onde ele contribuiu. Aqui mesmo nós temos vários regimes. Por exemplo, você pode ter uma pessoa que está vinculada ao regime geral, sim, que é o INSS, ao PBPrev, sim, que é o regime já do Estado. Já é uma outra coisa. E, por exemplo, aqui de Campina Grande, o IPSEM. O IPSEM. Então, ele pode ter 3 aposentadorias. Pode. Pronto, é o caso aqui de Reginaldo Bastos, que tem 7 fontes de renda, nosso chefe do estudo, e ele pode ter 7 aposentadorias. Não é conta de mentiroso, não. A gente volta já com o Ponto a Ponto, não sai daí. A gente chega no comecinho da noite com as principais notícias do dia. No cardápio do ITN tem serviço, comunidade e a sua participação através do WhatsApp da Rede Ita. Eu te espero de segunda a sexta às 6h20 da noite e no sábado um pouquinho mais tarde, a partir das 6h30. Além da TV, você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo no canal da Rede Ita no YouTube. ITN, direto de Campina para toda a Paraíba. Enquanto o mundo gira, a notícia chega primeiro aqui para deixar você bem informado. Camisa 10, o blog do Paulo Roberto. Acesse www.camisa10.net.br.
O segundo bloco do Ponto a Ponto está aí com você. E eu faço, como sempre, uma saudação especial aos nossos amigos do Sertão. A nossa audiência é imensa, enorme, em Patos e adjacências. Santa Luzia, São Mamede, Várzea. E quando chega na região de Souza, também é uma audiência fantástica em toda a região. Patos nos assiste pelo mesmo canal de Campina Grande, que é o 18.1, e em Souza o canal é o 45.1. E aos sertanejos que nos assistem, o nosso entrevistado é o Dr. Edson Daniel Ramos, que é advogado especialista em direito previdenciário. Isso mesmo. Edson, há quantos anos está nessa luta que terminou o curso? 21 anos, né? Tem uma experiênciazinha, né? Eu tenho. Como diz um amigo meu. Pois é. O trabalho dos advogados ainda é essencial nessas pelejas com o Instituto? Agora mais ainda. Mais né? ainda. Porque como eu te falei, né? Muitas vezes, estava falando em off, as pessoas não têm conhecimento de mexer para fazer um requerimento online, essas coisas. Então, procuram muito o advogado previdenciarista. Cresceu muito essa questão previdenciarista depois da reforma. A gente sabia, a gente estava esperando que depois da reforma ia aumentar muito a demanda. Porque tem uns absurdos na reforma. E aí, o caminho é buscar a justiça mesmo. Né? Então, aumentou muito a demanda nessa questão previdenciária. Houve um tempo em que os senhores abriram escritórios em várias cidades paraibanas e a gente conversava aqui antes do programa começar. Hoje, com a digitalização, nem precisa, né, de tantos escritórios? Não, nós inclusive desativamos algumas unidades que a gente tinha em outras cidades e só ficou, no caso, Campina Grande, que é a nossa sede, e João Pessoa. João Pessoa. Lá por trás do trauma ali em João Pessoa. Alguém que está nos vendo agora em Souza, em Patos, pode contactar, né, pela internet e passa tudo ali e pode se fazer perfeitamente. A gente atende hoje o Brasil todo, Paulo. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, em termos de contratos, né, o índice maior ainda é a Paraíba, mas ficou oscilando entre Paraíba e São Paulo. Aí depois vem Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília. Ou seja, a gente atende hoje o Brasil todo. Porque tem a velha boca a boca, né, desse pessoal. Alguém que usou o trabalho do escritório, gostou, resolveu, aí avisa um parente, um amigo, um colega. Também, né? Porque nesse caso online, o boca a boca não é nem tão forte. No online são as tecnologias que existem, né? O tráfego pago, o Instagram impulsionado. Isso. Entendeu? Aí muita gente diz, como é que você tem esses contratos em vários estados distantes, Brasília, né, Amazônia, como é que faz para o pessoal saber pagar, assinar contrato? Para assinar contrato tem uma plataforma digital. O cara assina até no celular, com o dedo assim. Sim, é verdade. Entendeu? Assim tem validade jurídica, certificado jurídico. Entendeu? E o advogado, ele... Virtual, as audiências são 99% virtual. Dificilmente hoje o advogado precisa ir ao fórum, né? Não. Raramente. E papel também acabou. É o token, né? Aquela papelada toda acabou. Né? O cara fazia carga, né? No fórum, vinha com aquele monte de... Tinha vez que era um carrinho de supermercado. Pois é. Acabou-se isso. Que era o processo. Hoje você facilitou, um tokenzinho no computador, você baixa o que você quiser. Facilitou muito o trabalho. Facilitou. Diferente de quando a gente estava na faculdade, né? Que é uma complicação. Mimeógrafo, lembra? Mimeógrafo. A prova vinha com fedor de álcool danado. A questão da biometria hoje é utilizada nessas ações do INSS em algum procedimento facial ou botar lá o dedão, como a gente diz? Tem que fazer a biometria, né? Fazer os requerimentos é obrigatório a biometria. E é bom, isso aí dá uma certa segurança. Muito embora tem pessoas que ainda também são atingidas por golpes. Aqui na Paraíba tem por exemplo, essa questão dos empréstimos indevidos, dos contratos que têm parcelas indevidas. Muita gente fez só pela biometria, né? Eu tenho caso, por um absurdo que pareça, mas de uma filha que fez não sei quantos empréstimos da mãe. Olha só. Por biometria, não, é para a senhora assinar aqui, dizer que era para assinar a atualização. Enganando a pessoa. A própria mãe. Eu estou dando um exemplo. Então, aqui na Paraíba é um estado que saiu na frente com relação a isso. Porque aqui no estado da Paraíba, contratos com aposentados, com idosos, só tem validade se for assinado. Assinado fisicamente. Autógrafo. Se for assim por biometria, não tem validade, não. Depois dos golpes que pode aconteceram. questionar na justiça que você ganha. Pois é. Aqui na Paraíba tem essa lei. E aquele dinheiro que tiraram da conta dos pensionistas e aposentados? Muita gente requereu a devolução e o governo pagou.
Ainda há questões nesse Tem sentido? demais Tem? questões dessas. Essa questão da Previdência não foi ainda Resolvida concluída, não. totalmente, não. O rombo foi muito grande. Grande, 6 bilhões de É 300 muito milhões. dinheiro, é muito dinheiro. E começa a fazer link com essa história do Banco Master, com o careca do INSS. Entendeu? Aí tem... Você sabe que no Brasil de hoje a gente precisa desconfiar até da própria sombra, né? Me surpreendeu, não sei se é o doutor Edson, aquela história do governo se apressar e devolver logo. Pois é. Entendeu? Vamos devolver. Faça um requerimento aí que a gente devolve. Eu fiquei com uma mosca atrás da orelha, eu fiquei com um marimbondo caboclo atrás da orelha. E, pois é, quando o governo faz aquilo para devolver, na justiça você recebe em dobro, né? Sim. E ainda recebe o dano moral. Dano moral. O INSS não vai pagar dano moral. Só o valor que foi tirado. Foi tirado. E mesmo assim é uma burocracia. E quando você assina, você já está assinando que não pode mais judicializar. É verdade. Entendeu? Tem todo esse contexto, sabe? Tem uma coisa, Paulo, importante também, que aí é bom a gente deixar claro, porque está tendo muitas ações dessas, depois de uma certa divulgação dessa informação do conteúdo, aumentou muito o número de ações nesse sentido, que é o auxílio acidente indenizatório. Aí tem gente que me procura, mas doutor Edson, diz que tem uma indenização de auxílio acidente? Eu digo, tem. Toda a vida teve, porque o INSS não informa. Mas eu tive um acidente faz 10 anos, eu tenho direito ainda? Tem. Pessoa que sofreu um acidente. Não existe DPVAT mais, né? Mas você sofreu um acidente. Na época do acidente, você trabalhava de carteira assinada, ou fazia menos de um ano que tinha saído do emprego, tem qualidade segurada ainda. E quando se consolidaram as lesões, você ficou com sequela, que reduz sua capacidade de trabalho, era para o INSS já conceder esse benefício de auxílio acidente indenizatório. O INSS raramente faz isso. Aí você pode pedir hoje que você recebe o atrasado. Corrigido. Tem gente recebendo uma boa grana. Eu acredito. Agora, bota parafuso, pino, essas coisas. Chegou um cidadão lá no escritório e disse, eu não levanto o braço mais do que isso, doutor. Eu dei um acidente. Enfrenta o trauma. Eu digo, ele foi uns 5 anos. Eu digo, mas levanta aí. Ele disse, não vai mais do que isso aqui, não. Ele fazia assim. E você não ficou com auxílio acidente? Não, eu passei 1 ano recebendo lá do INSS. Aí depois que sarou, né, que curou, me deram alta e ele não está inválido, mas está com a capacidade de trabalho reduzida por sequelas. Então, o Estado tem a obrigação legal, inclusive, porque está na lei, de conceder o auxílio acidente. Então, muita gente não sabe disso, cara. Agora, eu já escutei a seguinte pergunta. O dinheiro do INSS dá para isso tudo, para pagar tudo isso? Ou tem gente que diz assim, uma hora vai quebrar, uma hora o dinheiro não vai dar. Corremos esse risco? Sempre corre o risco. Agora, o dinheiro do INSS é muito dinheiro que entra também. É tanto que fizeram tantos roubos agora. E não quebrou ainda? Não quebrou. Porque é muito dinheiro. Você veja, todas as empresas, né, do Brasil, que CNPJ, na folha de pagamento, quando ela paga, no final tem tantos % que é para o INSS. Isso. Empresa não se aposenta. Não. Imagine quantas empresas não tem no Brasil. Imagina a folha de pagamento de milhares de empresas. O MEI contribui. A microempresa, né? Tudo, todo mundo contribui. E o que arrecada em jogos de futebol. Sim. Tem um loterias. Loteria. Tem um percentual que vai para a Previdência. Tem mais ainda, porque se fosse para botar mesmo para fiscalizar e ir atrás, você vai fazer qualquer reforma na sua casa, construir um prédio ou puxar para trás, tem que pagar. Tem que pagar INSS. Quase ninguém paga, ninguém mas paga, tem que pagar. Ninguém paga, nem tem nem auditores para fiscalizar isso. É verdade. Agora, um dia, quando for vender a casa, aí vai ter que tirar a certidão negativa, né? Só transfere se pagar. Mas você vê, mas quem faz isso direitinho, e outras grandes construtoras, desses condomínios, isso aí faz, né? E pagam milhões. Né? Imagina, por isso que eu dou assim, é uma fonte de dinheiro ali da Previdência, que eu acho difícil quebrar mesmo. Porque se o INSS quebrar, aí o Brasil quebra total mesmo. Total. Essas pessoas que fazem um requerimento para se aposentar, demora um tempão, essa fila enorme, quando recebe, vem o retroativo todo. Vem, desde a data que... Vem um pacotão todo de uma vez só. Vem. Desde aí a data aí é bom, né? Que deu a entrada, Aí a turma fica dando risada. Outra coisa que a pessoa tem que ter cuidado, muita gente procura, diz, mas eu já faz 5, 6 anos que eu recebo o BPC, por exemplo. Sim. Acontece muito com o BPC. Faz 5, 6 anos que eu recebo o BPC, eu fui no banco, não tem nada lá. Diz que tem que procurar o INSS. Quando chega lá, o benefício foi suspenso. Por quê? Falta de atualização do CAD único. Quem recebe BPC tem que se lembrar que a cada 2 anos ele tem que atualizar o CAD único. Tem que ir no CRAS. Se não, perde o benefício. Né? Suspende. Ele suspende. Não perde, aí suspende. E dá um prazo. Se você naquele prazo não atualizar, aí perde. Aí perde. Mas muita gente, às vezes, perde por isso. Não sabe. Uma senhora chegou para mim essa semana mesmo, desesperada lá.
Doutor Edson, foi que houve? Eu fui no banco lá, meu dinheiro não tá. Eu digo, eu sei, foi que houve. Você tem que me... Deixa eu olhar aqui. Aí foi olhar, não, foi creditado, agora está suspenso. Aí tive que entrar. Ela disse, eu não sei fazer isso. Eu tive que entrar com a senha GOV, com a senha do INSS. Aí foi olhar um motivo lá. Atualização do Cade Único. Não fez a atualização. Tinha sido, desde março, era abril, que o INSS tinha dado o alerta. Aí tem um prazo, 30, 60 dias, para você regularizar. Quando sai também recebe. Recebe. O que estava guardadinho lá. Estava guardado, né? Recebe. Outra coisa, revisão da vida toda, ainda existe? Não. Não, revisão, perdão, eu falei revisão da vida toda, mas o que eu quero dizer é aquela história do sujeito atualizar. Chegava no banco e disse, não, o benefício foi suspenso. Não era esse motivo aí do BPC, mas a aposentadoria. Como é que chama aquela atualização? E você tinha que, de vez em quando, fazer também. A atualização é sempre bom estar atualizando, né, no INSS, quem é aposentado. Mas tem um termozinho que eu não estou lembrando agora, que eu chegava para receber a conta, não caiu na conta. Aí corria para uma agência do Instituto para saber por quê. Aí tinha uma motivação lá que eu não me recordo exatamente qual é. Tem vários motivos, né? A pessoa tem que ver, está lá bloqueado. Aí geralmente o banco diz, procura o INSS. Aí quando vai lá, aí às vezes é atualização mesmo, às vezes por exemplo, tem um órgão dentro do INSS que chama MOB, Monitoramento Operacional de Benefício. Esse MOB, geralmente, ele cruza alguns dados, aí constata que teve alguma irregularidade, aí Prova de vida, lembrei agora. Prova de vida. Ainda precisa fazer? Precisa. Mas hoje em dia, só faz prova de vida. O pessoal ficou desesperado. Não, o INSS agora vai voltar a fazer prova de vida. Mas prova de vida, o INSS só convoca quando ele cruza os dados e não localiza. Encontra. Mas se o sujeito voltou, se voltou, é uma prova de vida. Detran, habilitação, TRE, se ele tirou a identidade nova. Tem várias coisas. Agora, tanto que, olha, tem mais de 40 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. E foram convocados para a prova de vida 4 milhões e pouco, quer dizer, 10%. Por que foram convocados? Porque o INSS cruzou todo tipo de informação e não localizou aquela pessoa. Para a gente encerrar, certo. A aposentadoria especial ainda tem muitas atividades que concedem ou são poucas? Tem várias, vai depender da atividade, como você falou, né? Por exemplo, vou dizer algumas aqui. Diga umas 5 aí. Técnico em enfermagem, pessoa que trabalha em laboratório, faz exames clínicos, laboratório, pessoa que trabalha em posto, radiologia, posto de combustível, né? Aquele que trabalha com aquelas britadeiras, aquele barulho excessivo. Aí com 35 anos você aposenta, 25 de contribuição. Independente da idade. Independente da idade agora, né? Com essa decisão aí do Supremo, é independente da idade. Doutor Edson Daniel Ramos, muito obrigado por ter vindo ao Ponta a Prazer, Ponta. Acho que a gente tira dúvida de muita gente que está nos assistindo agora, viu? Boa sorte. Quem lhe acompanha Quem lhe acompanha? É Evelyn. Evelyn, que é do marketing. É do marketing. Do escritório Edson Daniel Associados. Tá certo, tá bom. A você de casa, o nosso melhor agradecimento. Marcamos encontro para o próximo Ponto a Ponto. Felicidades para todos e até lá.